Olá, querido, que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Hoje aqui, direto da nossa igreja, aqui em Curitiba, na Vila Guaíra, a Igreja do Brasil para Cristo. Quero transmitir essa palavra de fé, esse estudo que nós estamos fazendo, a fim de aproximarmos-nos de Deus. E o meu desejo é que a tua fé seja fortalecida, renovada, alimentada, amadurecida, que você cresça na fé. Assim como eu orava aqui agora há pouco, Deus, que essa palavra alimente a minha fé, fortaleça a minha fé. Assim como foi com Abraão, que o Senhor seja conosco, que a nossa fé possa alcançar um dia, por aqueles que vierem depois de nós, esse mesmo reconhecimento. Que eu e você, meu irmão, minha irmã, que está assistindo esse vídeo, um dia possamos ser reconhecidos, se assim o Senhor permitir, como homens e mulheres de fé, que perseveraram até o fim, na mesma fé com que foram abraçados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o meu desejo. Nós estamos estudando Hebreus e hoje vamos falar sobre o capítulo 11, a partir do verso 8 até o versículo 22, a fé dos patriarcas. Né? Mais do que qualquer outro personagem, o autor faz menção principalmente de Abraão, o pai da fé, né? Reconhecido claramente como patriarca da nação de Israel, então por isso tão ilustre para os hebreus. Né? E assim como Abraão permaneceu firme em todas as circunstâncias, o autor está claramente desejoso de que os seus leitores também permaneçam firmes na fé e não recuem jamais, mas aproximem-se de Deus. A palavra de Deus também diz que Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Não era por uma obrigação qualquer, mas sim porque ouviu a voz de Deus e obedeceu. Enfim, vamos ao texto, né? E é a palavra de Deus que nos alimenta. Temos falado já sobre Hebreus capítulo 11 até o versículo 7, onde é citado ali Abel, Enoque e Noé. Né? Hoje, o autor dá destaque também a Abraão, Isaque, Jacó, Sara, é mencionado aqui, e José. Enfim, vamos à leitura. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos eles viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. Ele lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, ou o seu filho unigênito.
embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú, com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Amém? A gente vai, se necessário for, rever cada um dos versículos em particular. Tá? Então, Hebreus do 8 até o 22 fala sobre a fé dos patriarcas. Nesse trecho, nós vemos, então, ao menos 4 exemplos da fé e confiança de Abraão. Primeiro, a fé para obedecer ao chamado, de deixar a casa do seu pai e ir para um lugar que ele ainda não conhecia, nem sequer tinha ouvido falar, que Deus ainda lhe mostraria. Segundo, a fé que Deus lhe daria um herdeiro nascido de Sara, gerado no ventre de Sara, apesar de ser isso naturalmente impossível. Terceiro, a fé e confiança pela cidade celestial e invisível, pela pátria celestial. E quarto, a fé e confiança que o fez entregar tudo que Deus lhe ordenou. A fé e a confiança que faz entregar tudo o que Deus quer. Amém? Porque o bom presente não é aquele que nós queremos dar, mas é aquele que a pessoa quer receber. O que Deus espera de nós não é apenas aquilo que nós queiramos dar, mas principalmente o que Ele espera receber. Amém? Dá para ver aqui então, nesses 4 pontos, ou nesse trecho de Hebreus capítulo 11, que a fé que Abraão tinha era tanto para as coisas desta vida, quanto para as coisas eternas. Tanto para as coisas desse tempo em que vivemos, como para aquelas que transcendem a vida, que transcendem a morte. Primeiro ponto, então, que nós vamos ver, a fé para obedecer ao chamado. A fé de Abraão foi uma fé disposta à aventura. Abraão não ficou prisioneiro e com medo do desconhecido. Ele se lançou ao convite divino. Ele se entregou aos cuidados de Deus como pai. Afinal, se a gente pensa, o que dizia a promessa de Deus lá em Gênesis capítulo 12, do 1 a 3, ou do 1 a 5, se você preferir, Você vai ver lá que tinha alguns pontos específicos da promessa. As promessas da aliança com Abraão foram as seguintes: família, nome e herança. Então, no tempo antigo, o filho era identificado com a casa do pai. Era ali que ele recebia o nome. O filho era o herdeiro do pai e recebia os bens e assumia as responsabilidades. Então, a herança ali era a posse da terra que o pai tinha conquistado. Então, Deus ofertou para Abraão, é assim que eu consigo ver que Deus estava fazendo uma oferta. Olha, você vai deixar a tua parentela, eu serei o teu pai, eu vou gerar em você capacidade de gerar um filho com Sara, você terá herdeiros, descendentes, eu te darei um nome, o meu nome, eu te darei família, você vai ser frutífero e vai gerar família, e eu te darei a terra. Eu te darei posse de terra, te darei herança. Porém, como se tratava de um convite vindo da parte de Deus, nós vamos entender que Abraão tinha uma fé que transcendia aquilo que os olhos viam, que trazia à existência e que trazia à realidade aquilo que ainda não se vê, como está no versículo 1. Tá certo?
Abraão, quando foi chamado, tinha 75 anos. E é somente a partir daqui que a vida dele se torna relevante, a partir do encontro com Deus. Aqui começa de fato a parte interessante da vida de Abraão, né? Os 75 primeiros anos de Abraão não são interessantes para serem relatados, mas a partir do encontro com Deus, assim acontece comigo e com você. A nossa vida se torna realmente relevante a partir do nosso encontro com Deus, a partir do momento que em Cristo Jesus nós somos feitos novas criaturas e passamos a nascer de novo. Passamos a viver uma nova história, uma nova experiência, uma nova forma de ver a vida e principalmente uma nova forma de aguardar a eternidade, esperar pela eternidade, né? Abraão então, com 75 anos, como sabemos, não tinha filhos, né? E os filhos eram os responsáveis pelo cuidado dos pais na sua velhice. Então, uma pessoa que ficava sem a capacidade de produzir, sem a condição de trabalhar, se ela não tivesse filhos, quem cuidaria delas, né? Até mesmo Abraão poderia sofrer este mal, né? Então, era muito importante se ter filhos na antiguidade. Os filhos eram responsáveis pelo sustento dos pais. E agora que Abraão tinha dito sim ao chamado de Deus, ele tinha aberto mão de toda a segurança que ele tinha na casa do seu pai, no meio da sua parentela, né? A fé de Abraão é extraordinária, é o tipo de fé que eu quero ter, é o tipo de fé que nós precisamos ter, né? Que confia em Deus para tudo, para todas as coisas, né? Quando Abraão se dispôs a deixar seu lugar na casa do seu pai, ele abriu mão da sua segurança, ele renunciou à sua segurança, colocou em risco a sua sobrevivência, sua identidade, seu futuro, sua segurança. Ele colocou tudo isso nas mãos do Senhor. Ele entregou para Deus. Segundo ponto, a fé que Deus lhe daria um herdeiro por meio de Sara. A fé de Abraão foi uma fé paciente. A fé de Abraão foi uma fé paciente. Quais são os dias mais difíceis que eu e você passamos? O dia e o tempo mais difícil da vida é o tempo intermediário. Entre a distância entre o tempo da promessa e a realização da promessa. Esse é o pior tempo de todos, né? O tempo mais difícil de todos é o intermediário. No momento da decisão, existe aquela excitação, aquele estremecimento, então, aquela expectativa que nasce. No fim da obra, você vê tudo cumprido, então o esplendor, a glória de tudo aquilo que realmente está acontecendo, você se alegra sobremaneira, né? Mas no tempo intermediário requer-se a habilidade de perseverar, aguardar, operar e vigiar quando parece que nada está acontecendo, né? Nós precisamos ter uma fé paciente. Todos nós precisamos passar e passamos pelo teste do tempo, tá? Todos nós. Provérbios capítulo 13, versículo 12 diz assim: um sonho que nunca se torna realidade acaba enchendo o coração de tristeza, mas quando nossos planos se cumprem, a vida ganha maior alegria e significado. Não é à toa que o profeta Abacuque escreveu assim: Senhor, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, no tempo intermediário. O pior lugar de uma viagem de avião é aquele tempo onde não dá mais para voltar da onde você partiu. Agora, ou você vai ou vai, né? O combustível tem que ser suficiente até chegar lá. A nossa fé precisa ser esse combustível. É o combustível que nos mantém fiéis até o destino final. O homem de fé, cuja esperança se mantém com firmeza e intensidade até nos dias cinzentos, nos quais não resta outra coisa senão esperar.
Vou repetir: o homem de fé é o homem cuja esperança e esforços se mantêm com firmeza e intensidade, até nos dias cinzentos, nos quais não resta outra coisa senão esperar. Por isso aguardamos ansiosamente pelas promessas de Deus, principalmente por aquela que diz que estaremos para sempre com o Senhor. Quando a gente esquece que o tempo intermediário é o tempo mais difícil, ou quando a gente cai naquele marasmo e naquele desânimo e pensa que as promessas não vão se cumprir, é nesse momento que a nossa fé é tentada a nos enganar e nós somos tentados a abandonar a fé e voltar atrás. Nós precisamos perseverar com vigilância até o fim. E lembrar, a fé de Abraão foi uma fé aventureira, uma fé que se arrisca, que renuncia a tudo que tem e ouve a voz de Deus, acredita no que Deus prometeu e vai. Foi também uma fé paciente, que soube atravessar o tempo da espera. Até para o nascimento de Isaac, de 75 anos, quando ele recebeu a promessa, levaram 25 anos para o nascimento de Isaac. Nesses 25 anos, nós vemos ali o texto em Gênesis mostrando que Deus de tempo em tempo falava com ele, reafirmava-lhe a promessa, lhe dava novas promessas, garantia que aquilo era real, verdadeiro, fiel, né? Mas mesmo assim, Abraão precisou esperar 25 anos para segurar Isaac nos seus braços. A fé dele foi uma fé paciente. No verso 11, que é isso que a gente fica surpreso. Quando você pensa apenas em Gênesis, você jamais imagina que Sara vai ser citada entre os heróis da fé. Mas veja o que diz o verso 11. Pela fé, Abraão e também a própria Sara. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de ser estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe fez a promessa. Então, quando a gente lê o relato do Antigo Testamento, a gente imagina, conjectura como é que aconteceu com Sara, como é que acontece comigo e com você. Porque quem de nós pode jogar pedra em Sara, né? Todos nós, em algum momento, somos abalados na nossa fé, né? Mas é surpreendente encontrar Sara aqui como um exemplo de fé, porque em Gênesis destaca-se mais a dúvida dela, né? Visto que o nascimento, mas aqui está se falando sobre o nascimento de uma comunidade teocrática, sob o domínio de Deus. O papel de Sara, então, é tão importante quanto o papel de Abraão, né? Tendo em vista a avançada idade dela e também a avançada idade de Abraão, mas principalmente o fato de Sara ser estéril e já não haver mais regras de mulher, já não acontecia mais ovulação, já não acontecia mais tudo aquilo que naturalmente acontece com uma mulher, já não acontecia com Sara. Então, quando recebe a promessa, o que acontece? Ela ri. Ou seja, ela recebeu a notícia com absoluta incredulidade. Sabe aquele momento que eu e você recebemos promessas da parte de Deus? E Deus usa um pastor, um profeta, um evangelista, usa alguém, e esse alguém traz para nós uma palavra específica sobre determinado assunto e sobre um futuro melhor. A gente diz assim: meu Deus, isso é inalcançável. Eu jamais tinha sonhado com coisa tão grande. Parece realmente impossível. E diz lá em Gênesis 17, que Abraão caiu com o rosto em terra. Diz em Gênesis 18:12 que Sara riu no seu íntimo. Quando nós escutamos pela primeira vez as promessas, parece que é bom demais para ser verdade. Mas aí a fé progride. Diga graças a Deus. A nossa fé progride. Passou de
de total e absoluta incredulidade para uma crescente compreensão. Opa, peraí. Quem fez a promessa foi Deus. Essa promessa não foi feita por ser humano. Os seres humanos estão limitados a fazer coisas humanas, a fazer coisas possíveis. Para o homem é impossível gerar vida, mas para Deus não há impossíveis. E foi Deus quem fez a promessa. Opa, então eu posso aguardar, porque quem fez a promessa é fiel e é poderoso para cumprir a promessa. Então sai de uma inicial incredulidade e vai para uma crescente compreensão e começa a entender e compreender. Deus pode fazer isso acontecer. Em todas as nossas crises espirituais, é mais fácil duvidar do que crer. Em todas as nossas crises espirituais, é mais fácil duvidar do que crer, irmão. Por isso que nós não estamos apegados àquilo que é fácil, comum. Estamos apegados em Deus, que não mente. E Sara precisa sim ser destacada e parabenizada por sua disposição de alterar a sua abordagem em relação à promessa. Quando eu e você nos damos a oportunidade de alterar aquilo que era incredulidade, agora passamos a entender como fé. Não, eu creio, Deus é poderoso para fazer. Aí a fé entra em desenvolvimento e aquilo começa a se tornar possível. A convicção que Deus é fiel é um dos aspectos principais de toda a doutrina bíblica, tá? De toda a nossa fé. Deus é fiel. E terceiro, saiu da incredulidade, ponto 1, incredulidade inicial, ponto 2, alterou a abordagem e se deu a compreensão de quem fez a promessa, era fiel para cumprir. E agora o ponto 3, culminou então na capacidade de crer no impossível, recebeu o poder, depois que creu, recebeu o poder, exatamente como acontece, por exemplo, no batismo com o Espírito Santo. Primeiro cremos, depois recebemos poder. Primeiro cremos que Deus é poderoso para fazer e para nos batizar com o Espírito Santo. Depois que cremos, aí acontece, culmina na realização, recebemos poder, capacidade, né? Culmina então a fé na capacidade de crer naquilo que é impossível. Que Abraão e Sara tivessem um filho era humanamente impossível, era naturalmente impossível, né? Como disse Sara em Gênesis 21:7, quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho, né? Mas pela graça e pelo poder de Deus, que realiza o impossível, né? Ele faz então aquilo que era impossível se tornar possível, aquilo que era só uma fantasia se torna real e verdadeiro, palpável, né? A fé de Abraão foi uma fé aventureira, uma fé disposta ao sacrifício, disposta à renúncia por crer em Deus. A fé de Abraão foi uma fé paciente, que esperou esse processo ser completado também na vida de Sara. Afinal, ela era tão importante quanto Abraão para o nascimento desta comunidade teocrática, dirigida por Deus, né? Terceiro, a fé e confiança pela cidade invisível, pela cidade celestial. A fé e confiança pela pátria celestial estavam na vida de Abraão. Se estavam na vida de Abraão 2000 anos antes de Cristo vir ao mundo, quem dirá a mim e a você, que ouvimos as promessas do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo através da sua palavra, através do testemunho dos irmãos, temos provas infalíveis que Cristo morreu e ressuscitou e subiu ao céu. Então precisamos crer ainda mais. Se Abraão cria na cidade celestial, quem dirá nós? Devemos crer absolutamente que a nossa pátria celestial nos aguarda.
né? A fé de Abraão olhava mais além deste mundo, olhava além dessa vida. Abraão é figura ou tipo do crente que sabe que a sua vocação é celestial e que a pátria que aguardamos é espiritual e eterna, não é apenas algo terreno e passageiro. A palavra usada para peregrinou, para parakoi ou para o quesem, tem o significado de habitar como um forasteiro num local. Embora habitasse na terra da promessa, Abraão não o fez como dono legítimo, mas como estrangeiro. Mesmo habitando em tendas em Canaã, na terra que Deus lhe havia prometido, na terra que o próprio Deus disse, caminhe pela terra. Espiritualmente ele estava demarcando os limites da terra que seria dada aos seus descendentes, né? Espiritualmente ele cria em tudo aquilo que Deus estava lhe dando, né? Mas não tomou posse dela enquanto estava vivo, não tomou posse de toda a terra enquanto estava vivo, ok? A palavra usada para peregrinou tem o significado de habitar como forasteiro num local. Embora habitasse na terra da promessa, não o fez como dono legítimo, mas como um estrangeiro. Os patriarcas viveram sempre como estrangeiros. O autor, então, de Hebreus usa palavras gregas muito expressivas. Usa a palavra xenoi, que é significado por estrangeiros. A gente conhece a chamada xenofobia, né? Que é asco a estrangeiros, raiva de estrangeiros, né? Então, ele usa essa palavra xenoi, estrangeiros e peregrinos. Já no mundo antigo, e talvez, com certeza, melhor dizendo, no mundo antigo era muito pior do que é hoje. No mundo antigo, o destino dos estrangeiros era duro. Eles eram olhados com ódio, com suspeita e com desprezo. E também no versículo 9, assim como no versículo 13, aparece a palavra paroiken, morar transitoriamente. Em qualquer país, um paróicos era um residente estranho. Socialmente, os paroikoi não estavam muito acima dos escravos. O paroikos devia pagar um imposto de imigração. Era uma espécie de residente autorizado a residir temporariamente num lugar desde que pagasse por isso, né? Ele era tolerado sempre mediante algo em troca. Enfim, na antiguidade, nos dias de Abraão, Isaac e Jacó, viver no estrangeiro era muito mais humilhante do que hoje. Os estrangeiros estavam certamente marcados. Tertuliano dizia o seguinte a respeito dos cristãos: o cristão sabe que é peregrino sobre a terra, mas que sua dignidade está nos céus. Clemente de Alexandria afirmava: não temos pátria sobre a terra. Agostinho disse: somos peregrinos, exilados de nossa pátria. Há um hino da harpa cristã que diz que da linda pátria estou com saudade. E até no domingo aqui na igreja eu perguntava aos irmãos: você tem meditado, vislumbrado as coisas celestiais e tudo aquilo que Deus prometeu para nós? Você tem conseguido acordar e despertar com desejo pelo céu, com desejo pelas coisas eternas e por tudo aquilo que Deus prometeu a nós? Como diz a palavra de Deus, o Espírito e a noiva, o Espírito e a igreja dizem: vem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que se manifeste a pátria celestial. É um desejo ardente no coração do salvo. Então, em nome de Jesus, que a gente não perca os olhos do nosso alvo, da eternidade, pois lá é o nosso verdadeiro lugar. Aqui no mundo, Jesus disse: vocês serão odiados. E todas as vezes que a igreja se posiciona, que eu e você como igreja nos posicionamos em oposição ao pecado, e denunciamos o pecado, e falamos contra o pecado, nós somos odiados.
Jesus disse: olha, se por amor a mim, se por amor ao Evangelho vocês forem levados diante dos tribunais, diante dos reis, se vos perseguirem, se vos difamarem, se falarem mal de vós por causa de mim e do Evangelho, considerem-se os mais bem-sucedidos em todo esse propósito. Está chegando o fim desse tempo do áudio e eu vou precisar continuar na sequência. Eu peço a você que acompanhe a segunda parte. Eu não devo falar muito mais, mas acompanhe a segunda parte do estudo, por gentileza, querido. Deus abençoe e até já.